Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus e eu quero ler uma passagem aqui que ocorreu quando Jesus estava na face desta terra e uma observação que ele fez, que está registrada aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 41 ao 44, onde diz assim: Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Interessante nós observarmos nesta palavra, nesse fato que ocorreu na vida do Senhor Jesus, que nos traz algumas reflexões a respeito. É interessante que no Velho Testamento existe uma passagem, está registrada também, eu quero ler paralelamente à leitura que fiz, em 1 Samuel, quando Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei, e foi à casa de Jessé, que tinha diversos filhos. E Samuel, enviado por Deus, tinha a missão de ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E ele, quando viu um dos filhos, ou os primeiros que foram apresentados, ele se impressionou porque pela aparência, pelo porte desses filhos, né? E ele achou, deve ser esse. Samuel pensou no seu coração, mas Deus imediatamente falou, revelou, disse assim: não é esse, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse versículo está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Você encontra essa referência que eu acabei de ler agora. Então, a verdade é que Deus não olha, não vê como vê o ser humano, como acabamos de ler. O homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos, Deus, porém, olha para o coração. E nessa passagem aqui da viúva, onde Jesus estava observando as pessoas que vinham e lançavam ali as suas ofertas, as suas contribuições ali no templo, e ele viu várias pessoas, né, pessoas de posses que eram ricas, como diz a palavra, lançando grandes quantias, né, poupudas quantias ali de contribuição, de oferta. E de repente uma viúvazinha foi observada pelo Senhor Jesus, colocou 2 pequenas moedinhas, né, e Jesus olhando, é o próprio Deus olhando e viu que aquela viúva, naquela doação que ela fez, naquela entrega que ela fez, ela não colocou 2 moedas que estavam sobrando, ela colocou tudo o que ela possuía. E interessante, traçando um paralelo alguns dias de hoje, nós sabemos que em muitos lugares onde se reúnem pessoas religiosas, até mesmo em locais de reuniões de evangélicos, muitas vezes existe um momento em que o líder, o pastor, o líder daquela comunidade, ele faz um apelo, e às vezes um apelo veemente, que toca no coração das pessoas, né? Compunge o coração para entregar uma oferta, são feitas até alguns aconselhamentos, são dadas algumas orientações, às vezes nem tão bíblicas assim, porque Deus não faz negócio, Deus não é comprado por ninguém.
E nós sabemos que no dia de hoje, nos dias de hoje, existe muito envolvimento nesse sentido. Mas naquela época, naquele momento, naquela situação que Jesus está contemplando, não estava sendo feito nenhum apelo. As pessoas estavam voluntariamente, espontaneamente colocando a sua contribuição, colocando a sua oferta. Não estavam envolvidas por um apelo emocional, isso que eu quero dizer. E aquela viúva, ela trouxe aquelas 2 pequenas moedas. E Jesus, chamando os seus discípulos, ele disse que, vocês estão vendo, olhando pessoas ali colocando grandes quantias, uma soma mais alta, ele disse, aquela viúva, ela deu tudo o que ela tinha. Né? Então, o que nós aprendemos dessa palavra, meus queridos e amados irmãos e amigos, Deus não vê como vê o homem. Deus contempla o nosso coração. Por isso, diante do Senhor, diante do nosso Deus, não adianta aparência, não adianta projetarmos uma imagem. Nós muitas vezes, né, é próprio do ser humano, nós projetamos uma imagem de tranquilidade quando não estamos tão tranquilos assim. Muitas vezes um ar de despreocupado quando nós estamos muito preocupados e tensos. Então, muitas vezes nós projetamos uma imagem que não corresponde à verdade do que nós estamos vivendo. Muitas vezes há pessoas que projetam uma imagem de uma alta religiosidade, uma alta espiritualidade, quando na verdade ela não detém essa espiritualidade que aparenta ter, esse sentimento religioso que aparenta ter, muitas vezes aparenta ter um temor de Deus que na verdade não tem. E muitas vezes para o ser humano, para o homem, para aquele que nos olha, nos contempla, acredita naquilo que nós estamos passando com uma imagem, projetando, uma aparência para as pessoas, para a sociedade, para os irmãos, para o nosso pastor, para os nossos irmãos, enfim. Mas Deus não olha como o homem olha, porque a Bíblia diz, eu acabei de ler para vocês, que o homem olha aquilo que está diante dos seus olhos e faz uma avaliação de acordo com aquilo que está vendo, de acordo com o que lhe é projetado diante dos olhos. Aquela imagem lhe causa impressões, e muitas vezes impressões erradas. Muitas vezes nós achamos que o produto é muito bom e não é. É propaganda enganosa. Mas Deus não se deixa enganar. Diante de Deus não adianta maquiagem, não adianta disfarce, porque Deus conhece os corações. Então, a experiência, esse texto em que Jesus observou aquelas pessoas que estavam fazendo aquelas doações, aquelas ofertas, chamou a atenção de Jesus porque ele conhecia e sabia que aquela viúva que estava colocando aquelas 2 moedinhas que eram insignificantes dentro das outras ofertas que eram colocadas, a quantia que ela colocou era insignificante, mas diante de Deus, aos olhos de Deus, tinha um grande valor, porque ela estava entregando tudo o que ela tinha. O que eu quero dizer para você, a mensagem que eu quero deixar para você nesta hora, é que Deus conhece o nosso coração. Deus nos conhece realmente como nós somos. Diante de Deus, diante do Senhor Jesus, nós não podemos projetar uma imagem falsa ou mentirosa. Ele é Deus, Ele conhece o nosso íntimo. Não adianta nós dobrarmos os joelhos, às vezes de uma maneira falsa, de uma maneira que não é verdadeira. Muitas vezes alguém pode estar de joelhos dobrados, chorando, derramando lágrimas, e não corresponder toda essa situação a uma verdade, a uma realidade. Diante de Deus nós temos que usar de bastante sinceridade e bastante franqueza. Diante de Deus nós temos que ser transparentes e verdadeiros. Diante de Deus não adianta nós nos ajoelharmos ou passar diante de Deus uma imagem de santidade, ou projetar uma imagem de alguém, vou orar em voz alta. Não, Deus
não se emociona com palavras bonitas. Deus quer um coração quebrantado e contrito, diz a palavra, que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Então a única forma de nós termos um verdadeiro e honesto relacionamento com Deus é usando da mais absoluta sinceridade, que nós possamos realmente entender que o nosso Deus tem um olhar divino. Jesus tinha um olhar divino. Quando ele olhou para aquela situação, para aquilo que estava acontecendo, para aquele momento, ele contemplou e viu que tinha uma porção de gente colocando ofertas ali, e talvez até pessoas que estivessem acompanhando. Nossa, olha, fulano, o seu João, o seu Antônio, um exemplo, né? A Bíblia não diz isso, mas fulano, ciclano colocou uma grande oferta. Mas aquela grande oferta diante de Deus não tinha significado, porque aquela pessoa estava dando o que estava sobrando, não fazia falta nenhuma. Então estava colocando aquilo que sobejava, que sobrava. E aquela viúva não, ela deu 2 moedinhas, mas ela deu tudo que ela tinha. E não foi diante de nenhum apelo emocional. Ela sentiu no coração o desejo de entregar para Deus, para a obra, para aquela necessidade, tudo que ela tinha. E isto teve valor diante de Deus. Isto foi contemplado pelos divinos olhos de Jesus. Que você possa entender e compreender nesta hora que diante de Deus nós temos que ser transparentes e verdadeiros. Deus não se deixa levar por maquiagem, por faz de conta, por aparência. O nosso Deus conhece o nosso coração, conhece, ele penetra até a divisão da alma e do espírito, diz a Bíblia. A palavra dele é assim, ele tem discernimento de todas as nossas intenções e pensamentos. Que o Senhor Deus nos ajude a nos apresentarmos diante dele com um coração sincero, verdadeiro e puro. E é assim que nós vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não podemos fingir, nós não podemos fazer de conta. O Senhor está olhando e conhecendo os nossos corações, como Jesus olhou, contemplou aquela cena que estava diante dele, mas o que ele contemplou não foi somente aquilo que projetava-se como imagem diante dos seus olhos, mas ele viu corações, sentimentos e intenções. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa olhar a cada um de nós que estamos em oração diante de Ti. Eu peço a Tua bênção sobre todos aqueles que participam desse canal, que nos acompanham a cada dia, trazendo uma reflexão diante da Tua presença. Queira abençoar, Senhor, as vidas que nos acompanham nesta oração, alcançando suas famílias e atendendo às suas necessidades, por amor do Teu nome. No nome de Jesus nós te rogamos, e que tudo seja para a honra, glória do Teu santo e bendito reino. Honras e glórias ao Teu nome santo, é o que nós te rogamos no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima.